Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! É um prazer receber todas vocês aqui de volta no Conversa de Classe. E vocês sabem, né? Aqui é um espaço que nós exploramos diferentes aspectos do universo educacional. E, gente, hoje eu estou muito feliz, né? Eu tenho contado para vocês que eu tenho conhecido muita gente potente, muita gente maravilhosa, que faz um trabalho incrível de educação ao longo do Brasil. E hoje eu tenho a oportunidade, né, o privilégio de receber aqui no programa a teacher Jéssica Feijó, a professora Jéssica. A Jéssica me procurou e eu fiquei muito feliz, né, dela dizer que queria participar aqui do programa. Ela já tem uma jornada aí de mais de 17 anos no ensino de inglês e ela vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre o tema fascinante que é gerenciamento de sala de aula. Jéssica, seja bem-vinda, né? E como eu falo aqui para todo mundo, a gente começando, eu já vou te mandar a primeira pergunta, né? Jéssica, com a sua vasta experiência em sala de aula, como que você aborda o desafio do gerenciamento da sala de aula, especialmente considerando a diversidade de idades, os níveis de proficiência e os diversos contextos de aprendizagem? Jéssica, bem-vinda, é uma honra ter você aqui no Conversa de Classe. Hello, thank you. Obrigada, é um prazer estar aqui participando também. Realmente eu quis fazer parte dessa proposta, porque eu achei muito legal. E eu também tenho conhecido muitas pessoas através desse programa, então, né, que eu tenho acompanhado desde que eu assisti a primeira vez, e estou me sentindo muito honrada de poder fazer parte também. Então, como a Maíra já disse, né, eu tenho 17 anos de experiência com o ensino de inglês, então eu comecei com 15 aninhos dando aula de inglês para a educação infantil, e desde então eu só fui evoluindo e estudando, me capacitando para que hoje, então, eu desenvolva esse papel que eu estou fazendo, que é justamente ajudar outros teachers a lidar com essa questão de gerenciamento em sala de aula. Então, esse desafio é um desafio mesmo, né, porque cada vez mais nós estamos sendo concorridos com internet, né, com muitas coisas tecnológicas, então a sala de aula é um desafio mesmo, a sala de aula presencial em especial, né, com as crianças. Mas essa questão de gerenciamento, ela me veio à tona, assim, né, para trazer para os teachers, justamente porque a gente ainda tem esse tempo, né, de encantar os alunos e de ter esses momentos de conexão com eles. Então é nisso que eu prezo e é isso que eu trago para a sala de aula, independentemente de eles serem de níveis de proficiências diferentes ou de contextos de aprendizagem diferentes. Mas se a gente cria uma conexão com eles, a chance de a gente conseguir dar um andamento de aula mais com resultados melhores, vamos dizer assim, né, é bem maior, porque se a gente cria uma relação com o nosso aluno, ele nos respeita e a gente vira autoridade em sala de aula no sentido bom mesmo da palavra, né, de ter respeito, e eles têm uma troca com a gente. Então, isso é muito legal. E é um pouco do que eu trago nessa abordagem de gerenciamento em sala de aula, com técnicas e estratégias e muito amor e carinho para as crianças, que é o que elas precisam bastante, principalmente nesse contexto pós-pandemia, né? Que a gente ainda está trazendo bastante isso para a sala de aula, a gente ainda tem, né, muitos resquícios disso nas nossas aulas, mesmo que seja na aula de inglês, que é menos tempo, nós, como teachers, a gente precisa representar esse papel de segurança e de afetividade para as crianças também. E Jéssica, é muito legal, né, você trazer essa perspectiva, porque embora a gente está falando aqui de uma realidade que acontece muito aí nas aulas de inglês, eu acho que as dicas que você está trazendo, elas podem ser expandidas para qualquer área do conhecimento, né? Então, a gente não vai apoiar só os teachers aqui oficialmente, né? Mas todos os professores e professoras que às vezes estão interessados no tema, né? Também querem saber um pouquinho mais sobre isso. E, gente, a Jéssica, ela não é só professora, né? Você também desempenhou aí um papel crucial de liderança como coordenadora pedagógica e como coordenadora geral de uma escola de inglês. Eu queria saber um pouquinho, Jéssica, se você pode dividir com a gente como que a liderança se entrelaça com essa ideia do gerenciamento de sala de aula no cotidiano aí das instituições de ensino. Sim, exatamente.
isso é muito interessante também, porque de acordo com o que eu tento trazer para minha sala de aula, é o que eu também trouxe para os teachers. Porque eu entendo que se o teacher está sendo bem tratado, né? Se ele está tendo todas essas minhas vivências também, ele vai passar isso para a sala de aula. Então, a chance de evitar, entre aspas, problemas na sala de aula são menores quando a gente passa isso para a nossa equipe pedagógica também. Então, toda essa fala que eu faço com os alunos como teacher, eu faço para os teachers também, né? Então, é como se eles também fossem meus alunos, que não deixa de ser, né? Quando somos líderes pedagógicos, a gente tem os teachers sendo como nossos alunos, no sentido de que a gente está ali para orientá-los e ajudá-los no que eles precisarem, para chegar no cliente final, entre aspas, e falando de curso de inglês, mas para chegar nos alunos, que é o nosso bem maior, que é quem a gente mais quer tratar bem e ter experiências ótimas com eles em sala de aula, né? Então, essa perspectiva que eu trago, ela vem lá de cima justamente para que, se toda a equipe estiver pensando assim, é muito melhor o gerenciamento nas aulas com todos, né? Evita que eles precisem me chamar, por exemplo, né? Que eles precisassem me chamar para ter que ajudar em alguma coisa, se eles já usassem essas técnicas e estratégias também. E Jéssica, a gente sempre fala, né, no dia a dia da formação de professores, né, porque eu tenho um pezinho muito forte ali na formação de professores, que nada melhor, né, do que a gente garantir o que a gente chama de homologia de processo, né, então, da forma que eu estou fazendo ali com o meu teacher, é como eu espero também que ele possa fazer com os alunos, assim eu inspiro, e muito no lugar, né, você colocou muito bem isso, né, de parceira mais experiente, né, desse teacher poder acreditar, olha, tem uma pessoa aqui que de fato, né, ela tem esse olhar da experiência e esse olhar da experiência contribui aí com o meu dia a dia. E eu fiquei pensando aqui, Jéssica, olhando, né, para a sua trajetória, eu vi que o empreendedorismo também faz parte aí da sua carreira. Eu queria saber como que a sua visão empreendedora influencia nessa abordagem do gerenciamento de sala de aula, e especialmente no contexto de uma escola de inglês. Ótimo. Sim, eu já venho aí desde os 15 anos dando aula de inglês, mas depois, quando eu estava ainda na faculdade, eu cheguei a ter 50 alunos na minha garagem, 50 alunos particulares, né? Até que um dia, então, eu tive a minha própria escola de inglês, e hoje estou aqui justamente para compartilhar essa experiência e trazer as coisas que nem tudo sempre dá 100% certo, e é o que nos faz, né, a gente aprender, e trazer as coisas boas e essa experiência toda, e por isso que, trazendo essa questão do empreendedorismo, né, eu acredito, de novo, que foi justamente por eu sempre ter focado nesse lado pedagógico, nesse lado cuidando dos teachers, cuidando dos professores, trazendo todas essas estratégias, que fui tendo sucesso, né? Foi dando certo, fomos tendo mais alunos. Para vocês saberem, a escola em que eu entrei como diretora não tinha crianças, por exemplo. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu quis foi divulgar que a gente tinha criança, queríamos crianças, né? Então, nós tivemos 2 crianças logo que eu cheguei, no primeiro mês, e depois a gente ficou com 4 ou 5, mais ou menos, até o fim do ano, que foi realmente no fim do ano. Hoje, essa escola já tem 100 crianças, né? Então, isso é muito legal, é um sinal de que funciona, né? Então, essa questão toda de gerenciamento em sala de aula não é só, aqui como tu comentou ali antes, que não é só para o teacher de inglês, não é só para o teacher, na verdade, né? Não é mesmo, porque ensinar inglês é muito além do que só ensinar inglês quando a gente se trata de criança, né? Então, se tem um professor aqui que dá aula para criança, ele vai precisar também desse passo a passo, mas o teacher de inglês, além de saber falar inglês e ensinar, vai precisar também desse manejo, porque não é só uma questão de comportamento, é uma questão de saber como lidar com a criança, de saber o que ela já sabe fazer. Por exemplo, assim, é uma coisa que eu falo também, principalmente quem lida com criança pequena. Será que vocês sabem tudo que uma criança sabe fazer naquela idade? Para quem dá aula para bebês, por exemplo, de 1 ano e meio, 2, você sabe que a criança ainda não consegue pegar uma bola? Se a gente jogar ela para pegar com a mão, ele ainda não vai ter, né, essa força para pegar? E aí, se a gente pensa numa aula com isso, né? Vai ser uma aula frustrante, porque a gente vai ver que a criança não vai pegar, o bebê talvez vai chorar, enfim, né? E aí parece que deu tudo errado. Mas se a gente conhece o nosso aluno, se a gente estuda, né, para lidar com aquele público que está ali com a gente, tudo facilita, né? E aí daí não é uma questão de comportamento, foi uma questão de não planejamento de acordo com a idade. Então são várias coisinhas que a gente tem que pensar, não é só
falar das cores e sair correndo para brincar, né? A gente precisa ter coisas guiadas, coisas direcionadas. Algo que eu falo muito é sobre ter uma rotina de trabalho com as crianças, né? E aí isso também, de novo, não é só no inglês, a criança precisa de rotina, a criança precisa saber o que vai acontecer. E não é que a gente vai fazer a aula toda igual sempre, pensando no inglês, que aparece uma vez por semana na escola, na aula, né, por exemplo, mas é porque a gente precisa organizar esse ser humaninho que está ali, ele precisa entender que agora não é a hora do lanche, agora é a hora da brincadeira. O lanche vai acontecer daqui a pouco, mas se tu coloca a rotina visível para ele e vai dando um check, que é o que eu dou de sugestão, facilita muito, porque daí a criança não fica ansiosa, ela não vai ficar te perguntando várias vezes, né, o que tem que fazer, e a gente já antecipa isso para a criança e facilita no andamento da sala de aula, né? Então, o empreendedorismo, o fato de eu ter sido líder pedagógica, tudo isso foi auxiliando para chegar nesse aluno, para que todos pensem da mesma forma e ajudem essa criança em sala de aula. E, Jéssica, isso é maravilhoso, né? A gente entender que em diferentes dimensões das instituições de ensino, o que a gente está dizendo aqui, gente, é da integralidade desse sujeito, que acima de tudo, ele tem direito a uma educação de qualidade, né? Seja em qualquer instituição que ele estiver inserido, né? Eu acho que é uma máxima aí da nossa Constituição, né? Porque isso é um direito que está garantido lá na Constituição brasileira, e de fato, a gente entender que quando a gente está falando de escola, mesmo que a escola ela seja um negócio, é um negócio que está lidando com sujeitos, com crianças, com adultos que, na sua integralidade, vão ter aí as suas diversas subjetividades do aprendizado, né? E eu até estou comentando isso porque lidar com diferentes faixas etárias pode ser um desafio, né? Eu queria até te perguntar se você pode compartilhar aqui com o nosso público, e Jéssica, nosso público aqui geralmente são de docentes, né, que nos acompanham muito aqui no canal, mas também nós temos vários estudantes que são aspirantes à docência, que ainda vão chegar na docência. Por isso que seria bacana se você pudesse contar algumas estratégias, alguns insights de como a gente pode motivar os alunos, desde crianças até adultos, mantendo, né, essa atmosfera positiva aí da sala de aula. Legal, isso é ótimo. É bom saber o público que está aqui, né? Justamente para a gente motivar, né? Porque falam tanto da educação assim, mas, gente, eu sou apaixonada e não tem nada mais gratificante do que estar em sala de aula, seja com criança, adolescente ou adulto, porque a troca que tem com os nossos alunos é impagável, é imensurável, né? Então é muito legal mesmo. E fico feliz justamente por poder trazer essa minha experiência, então, também em relação aos alunos de todas as idades. Então, primeira coisa, assim, que é uma coisa minha, de Jéssica, e que eu levo para todo mundo adulto também brinca, tá? Adulto também gosta de brincar. Eles também gostam de atividades dinâmicas, principalmente aquele adulto que está em curso de inglês, falando sobre inglês, que chega depois do trabalho. Imagina ficar mais 2 horas sentado ouvindo só a gente falar, né? Então, uma das coisas é isso. Brinquem de forca, brinquem de adivinhar o desenho, brinquem de mímica, brinquem de jogo da memória, brinquem de procurar alguma coisa pela escola, sabe? Coisas de movimento. Isso a criança precisa sempre, mas o adulto, sempre que puder, também vai querer. O adolescente também, principalmente aquele que faz depois da escola, início da tarde, que vai com sono, com aquela cara de quem não quer nada, né? Mas se a gente conseguir buscar naquilo o que eles gostam, a gente leva eles para o resto da vida. E aí vem um insight, então, né, que foi uma das questões aqui que a gente conversou, que é assim, gente, conversem com seus alunos. Seja criança, seja adolescente, seja adulto, façam perguntas, conheçam os seus alunos. Imagina que chato seria se hoje eu levar, por exemplo, uma música dos Backstreet Boys, que as crianças nunca viram na vida, não fazem ideia de quem seja, e eu achando que eu estou arrasando. Mas não, hoje eles estão ouvindo K-pop, né? Então eu preciso, pode ser que quando essa gravação apareça não seja nem mais isso, né? Porque muda tanto. Então eu preciso conhecer meu público. Claro que eu posso levar algo da minha época para apresentar, não há problema algum, desde que seja contextualizado, né? Mas a gente precisa saber que aquela criança, por exemplo, não gosta de brincar de jogo da memória, mas ela gosta de brincar de amarelinha. Então eu vou tentar contemplar todos, né? Então, falando de dinâmica de sala de aula, eu acredito nisso, que todo mundo gosta de brincar, que todo mundo gosta de uma coisa divertida. É muito fácil a gente dizer que não querem, que não gostam, mas se a gente não fizer,
é claro que a gente não vai saber, né? Então, a conversa, o diálogo, para mim, é algo muito importante, desde criança até o adulto, né? O adulto e o adolescente, claro que eles falam mais, mas a criança também precisa ser ouvida. Questões de sala de aula mais práticas, assim, em relação a gerenciamento também, ter alguns comandos que as crianças entendam que quando acontece aquele comando, a gente vai dar uma notícia importante. Agora, um pouquinho mais sobre criança, por exemplo, tem uma... É bem bobinho, mas eu faço, eles sabem, que é quando eu falo attention, concentration, silence. Todo mundo fala junto e eles sabem que a partir disso eu vou dar um recado importante. Seja que a gente vai brincar no pátio, seja que eu preciso de silêncio mesmo, mas eles sabem. Então, assim, usar técnicas, coisas muito de visão, né? Muito visual, a criança precisa ver, a criança precisa se mexer. Tem algo muito importante no inglês, até o termo é em inglês, que é o TPR, que é Total Physical Response, que a criança precisa se mexer. Então, se eu vou ensinar os números, por exemplo, não preciso só falar 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso inventar um gesto para cada número e isso vai fazer a criança memorizar mais. Usar e abusar de músicas em sala de aula, isso é muito legal também. Contar histórias. E aí, a contação de histórias vem para a questão de gerenciamento também, porque criança sempre presta atenção em histórias, né? Vai ser um momento muito bom de que ele vai prestar atenção na gente. Fazer técnicas de relaxamento, parar tudo, né? Abaixa não, desliga a luz, coloca uma musiquinha calma, fale coisas legais, acalma a gente quando a gente também não tá, né, 100%, quando as crianças também precisam se acalmar. Enfim, eu sempre penso que tudo que a gente faz para criança, a gente pode adaptar para todas as idades e que comportamentos diferentes a gente vai ter em todas as salas de aula também, como mesmo a Maíra disse, são sujeitos, né? E todos eles têm sentimentos, estão todos em desenvolvimento. Se nós adultos precisamos trabalhar nossa inteligência emocional, imagina uma criança e um adolescente. Então, a gente precisa estar atento a isso. Por isso, não é só dar aula de inglês, é um contexto muito maior. E se a gente se dá conta disso e está aberto para isso, a nossa sala de aula vai ser incrível. Jéssica, estou fascinada, encantada com a entrevista. Muito obrigada de você vir aqui de coração tão aberto, numa fala tão transparente, tão bonita, tão profunda, falar das suas práticas. Com certeza, e vou confessar uma coisa aqui, eu não teria pensado nesse tema, gerenciamento de sala de aula, e quando você trouxe, eu falei assim, gente, olha que sensacional, né? Eu acho que é um tema muito relevante mesmo para a gente compartilhar aqui com essa comunidade. Jéssica, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Até mais!